problema dessa nova geração é isso, né? Que é pular as etapas, né? Que é acelerar o processo, sendo que eu acho que é onde você tem que curtir o processo para ver. Fala aí pessoal, vamos começar mais um episódio do BRB Talk. Hoje eu estou com meu amigo Daniel, ele que é um grande empresário da região, dono da DRS Engenharia. Se apresenta pra gente, Daniel. E aí, meu querido, muito obrigado pelo convite, né? A gente fica muito grato, principalmente a Deus, né, por tudo que a gente está acontecendo na nossa vida. E a DRS hoje é uma empresa totalmente especializada em serviços elétricos de baixa e média tensão, né? Então, meu nome é Daniel Rodrigues, tenho 29 anos, fiz agora recentemente, estou chegando uns 30 já. Complicado essa fase aí. Mas sou formado em engenharia elétrica, né? Legal. Comecei na Unisal em 2014 e finalizei na FAM, na Faculdade Americana. Mas hoje a DRS é uma empresa totalmente focada no ramo de engenharia. Tanto parte de projetos, execução, energia solar. Hoje é uma empresa bem completa no ramo. Legal, Daniel. Daniel, conta pra mim como que é a sua história, como você começou? Desde o começo você tinha DRS ou você começou como CLT? Com o que você já trabalhou? É uma pergunta que o pessoal geralmente fala para mim porque a nossa empresa cresceu muito rápido, né? E não é uma empresa que eu herdei de uma família, né? Mas é uma empresa que começou, acho que através do coração da minha mãe, assim. Minha mãe já trabalha no ramo já faz uns 36 anos mais ou menos, né? E eu comecei isso em 2012, quando eu comecei o Senai. Eu aprendi no Senai um pouco sobre elétrica, né? Eu fiz técnico em eletromecânica na época. E aí eu gostei mais da elétrica do que da mecânica. E, nossa, cara, eu lembro como se fosse ontem. O professor pegou e falou assim, né, eu preciso trocar todas as luminárias aqui do Senai. E ele falou assim, você troca. Cara, eu nunca tinha nem visto, tipo, pegar um alicate para poder fazer alguma coisa. E aí eu falei assim, vou aprender. E aí eu troquei as luminárias do Senai na época. E eu comecei a gostar de elétrica por conta disso. Isso foi em 2012. Eu me formei em 2013 no Senai, né? Fiz o curso técnico junto com o SESI. Era conciliado os dois, né? Sim. Então eu entrava no Senai às 7 horas da manhã, ficava até 11 e pouco, aí depois ia pro SESI 1 hora e saía às 7 da noite. Então fiquei 2 anos aí praticamente estudando período integral realmente, sabe? E aí em 2014 eu comecei a faculdade. Já saí do SESI, do ensino médio, já entrei na faculdade. E aí, cara, eu comecei eu comecei a trabalhar numa loja de roupa nessa época. Eu acho que isso foi uma diferença também. Eu comecei a mais entender o público, ter contato com pessoas, até porque engenharia não é só lidar com serviço, né? É você conseguir lidar com pessoas. Totalmente. E aí eu comecei a vender roupa nessa época. Foi no ano da Copa, né? 2014. E aí eu tive a proposta de uma empresa para trabalhar, para fazer estágio de engenharia, no de curso técnico, na verdade. E aí eu fui, era uma empresa que minha mãe trabalhava na época. Minha mãe era gerente lá nessa empresa, né? E aí eu saí dessa loja de roupas e fui para lá. E eu comecei como estagiário, só que eu só ficava na parte interna da empresa. Então eu só montava painel, comecei a ter uns contatos mais ali com elétrica realmente. Porque o que a gente aprendia no Senai é totalmente diferente da prática, cara. Então eu comecei a colocar em prática o que eu tinha aprendido no Senai, porém eu comecei a ficar mais técnico, né? Mais especialista no ramo. E eu comecei, cara, fiquei lá nessa empresa o estágio eu acho que era 4 meses, mais ou menos. E aí que loucura, porque eu falo assim que Deus planejou a minha vida inteira, cara. Se eu tivesse 10 segundos atrasado no tempo, acho que minha vida já seria outra, né? Então Deus preparou desde esse início, eu falo até hoje, eu falo que Deus teve o controle de tudo, assim. E nessa época, o dono de uma empresa, eu estava montando um painel para esse cara na época. Essa empresa estava prestando serviço para essa outra empresa, né? E aí o dono dessa empresa chegou e falou assim, cara, você tem quantos anos? Eu tava com 17 na época. Ele falou, eu tenho 17 e tal. Ele falou assim, cara, quando você fizer 18, você me manda o seu currículo. Aí eu falei, beleza. Isso foi
dezembro de 2014. Foi isso aí. Aí fiz o... Não, minto, foi em outubro. Aí eu fiz 18 em novembro, né? Aí passou o ano e tal. Aí chegou em janeiro, aí esse cara me ligou. Falou assim, ó, Daniel, você já fez 18, você não entrou em contato. Eu nem lembrava mais do cara, nem lembrava. E eu tava na praia esse dia, ele me ligou, eu tava na praia. E ele falou assim, cara, você não tem interesse em trabalhar, fazer uma entrevista comigo e tal? Eu falei, tenho. Aí eu fui lá, fiz entrevista com ele, eu já tava com 18, e aí ele falou assim, cara, minha vaga é pra eletricista. Você tem interesse? Só que assim, eu não tinha experiência ainda pra ser um eletricista, sabe? Então eu achei mais justo eu explicar pra ele a situação. Aí eu fui e expliquei pra ele, falei, cara, eu não consigo ser eletricista ainda. Não tem uma outra vaga? Aí ele falou assim, tem uma ajudante. Falei, beleza, pra mim pode ser. Aí peguei e fui trabalhar nessa empresa como ajudante, na época. Aí eu comecei em 2015 como ajudante. Comecei a trabalhar lá e aí em 3 meses já passei para eletricista. Eu sempre fui um cara muito proativo. Sempre quis aprender bastante coisa. Então eu comecei a aprender sobre elétrica, sobre pessoas. Comecei a lidar com o horário, porque acho que o problema dessa nova geração é isso, né? Que é pular as etapas, né? Que é acelerar o processo, sendo que eu acho que é onde você tem que curtir o processo para ver. Porque pra gente que tem 17, 18, você fala assim, eu quero ser eletricista. É muito difícil, a gente não entende ainda sobre a vida, né? Pode ser que eu queira ser eletricista, mas depois eu mude para mecânica, não sei. Sim. Então é difícil você tomar essa decisão. Mas eu falo que eu acertei desde o início, foi a área que eu me identifiquei. Então eu comecei a gostar. E aí fui passando, cara, de ajudante, fui para eletricista, aí fui subindo de cargo, até chegar um eletricista de força e controle, que a gente chama. Que é o eletricista mais especialista, antes de um encarregado, por exemplo. Aí eu fiquei nessa empresa 5 anos e 3 meses nessa empresa. E aí a primeira empresa que eu trabalhei como estagiário me ligou. Na verdade foi assim, foi mais ainda a mão de Deus, cara, porque eu fui na casa de um amigo meu e eu não sabia, mas de frente com a casa dele era a casa do dono dessa empresa, né? E eu saí na porta, cara, foi amor à primeira vista. Foi bem de frente, cara, no mesmo segundo. Eu saí, ele saiu. Falou, pô, você tá aqui na casa dele e tal, não sei o quê. Falou, eu preciso de alguém lá na empresa, eu preciso contratar um engenheiro lá. Eu tava quase acabando a faculdade. E ele falou assim, você tem interesse na vaga? Cara, eu falei, cara, tenho, mas eu preciso entender a proposta, né? Já tô nessa empresa, quero crescer aqui. E ele falou assim, então beleza, vamos fazer uma entrevista comigo. Aí eu fui lá fazer entrevista com ele, tipo, uns 2 dias depois. E ele falou, e eles iam fazer na época o shopping de Sumaré, sabe? E, pô, ia ser uma obra gigante, né? Primeiro shopping de Sumaré, o único shopping da cidade. Então eu sempre fui movido a muito desafio, sabe? Então acho que o desafio faz a gente crescer. E eu falei, cara, eu vou aceitar essa proposta. Como minha mãe já trabalhava lá ainda, né? Conversei com a minha mãe e falei, mãe, eles me fizeram essa proposta, o que você acha? Ela falou, não, acho que você tem que dar as caras sim. Beleza, aí eu fui. Cara, eu fui com 20 anos, né? Pra tomar conta de uma obra absurdamente gigante. E aí eu comecei a lidar com pessoas. Porque até então eu sabia executar, mas eu não sabia fazer um orçamento, eu não sabia dar o preço, eu não sabia fazer um projeto, mas eu sabia executar. Então eu falo que assim, eu comecei a curtir uma nova fase do processo, que era começar a lidar com esse tipo de gestão, que era o que eu queria seguir para minha vida. Eu me formei em engenharia para isso, né? Para fazer totalmente essa parte de ser engenheiro de campo, que é a área que eu sempre gostei. Sim. E aí eu fui para lá, comecei a tomar conta desse shopping de Sumaré e tal. E eu fui crescendo também. Então eu cheguei no nível mais alto ali antes de se tornar um diretor dessa empresa, né? E aí foi quando eu virei muito amigo do dono desse shopping, de um dos sócios lá. Que na época ele era meu cliente, né? Só que depois ele virou amigo. Aí aí eu falo que aí Deus foi muito muito bondoso assim comigo, porque
Eu só trabalhei em 2 empresas. E todas as vezes que eu saí dessas empresas foram para ir para voltar para o anterior. Aham. E aí o dono da primeira empresa me ligou também e falou, cara, tô precisando de um cara que nem você aqui na empresa para lidar com a gestão da nossa engenharia e tal. Você tem interesse? Só que assim, para mim, a minha carreira ia ser na empresa que eu tava, né? Eu achava que ali ia ser o meu ápice do meu profissional, né? E aí eu lembro que esse cara me chamou pra tomar um café, eu fui tomar um café com ele, e ele me falou, ó, quero que você venha trabalhar com a gente e tal. Eu falei, ah, beleza. E aí, como esse dono do shopping, ele era muito amigo meu, eu peguei e falei pra ele, eu contei pra ele. Falei, cara, o pessoal quer me fazer uma proposta dessa maneira, né? E ele era um nível de empreendedor que eu me inspirava, né? Sim. Um cara totalmente humilde para poder ensinar, né? Então ele me ensinava muita coisa por fora desse segmento de ser meu cliente. Então me inspirava muito nele. Ele falava, pô, um dia eu quero ser que nem esse cara. Sim. E aí então eu quis contar esse meu sonho para ele, né? Eu contei para ele essa proposta que eu tava tendo. E ele falou assim, cara, eu acho que é uma boa, né? Eu acho que é uma boa oportunidade para você. E aí peguei e falei, ah, beleza. Só que, cara, eu não sei te explicar o porquê, mas é algo tipo, acho que Deus tocou no meu coração assim. E eu falei pra ele assim, falei, cara, deu uma migué na verdade, né? Aí ele vai ver depois, ele vai ver que eu dei uma migué. Mas eu peguei e falei assim, você toparia comprar 50% dessa empresa, né, que eu tô indo? Se eu for, no caso. E assim, ele falou, cara, eu compro desde que você toque a empresa. E assim, eu era amigo dele, mas eu não era, tipo, nesse tão íntimo assim pra poder fazer essa Esse proposta nível. pro cara. E aí até me arrepia, cara, porque foi algo assim que eu senti, não sei te explicar o porquê. Eu lembro que eu tava na academia nesse dia e ele simplesmente falou isso. E minha ficha, eu falei, nossa, mas é tão fácil assim? Eu só perguntei, o cara podia falar, não, preciso ver tudo do cara, a empresa, o faturamento da empresa, quantos funcionários tem, que não sei o que, pra depois. Ele falou, não, eu topo, se você tocar. Eu falei, nossa. Eu falei, beleza. Aí eu fui e falei pro dono da empresa, falei, cara, eu topo trabalhar com você desde que eu seja sócio em 50%. Só que assim, cara, eu fui na cara e coragem. Eu não tinha dinheiro pra nada, né? Pra comprar uma empresa daquele porte. E aí ele falou assim, não, eu chamei você pra trabalhar comigo, não pra ser sócio, que não sei o quê. Aí, beleza. Aí foi, eu pensei, falei, pô, se ele tá disposto a comprar uma empresa pra trabalhar que eu toque, esse cara vai estar disposto a abrir uma empresa comigo, né? E aí foi que eu dei outra migué. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu vou pedir as contas de onde eu tô e eu vou montar minha empresa. Aí foi quando ele falou, pô, até que enfim. E ele sempre me dava esses tapinhas na cara, né? Falou, pô, você tem que montar sua empresa e tal. Aí ele falou, pô, até que enfim, você vai montar uma empresa, pô, eu sempre falei pra você e tal. Falou, então, tô dentro com você, faz o que tem que fazer. Beleza, aí passou uns dias, aí ele me ligou. Falou, ô Dani, seguinte, cara, tem uma proposta pra te fazer aí, pra gente abrir a empresa junto, mas você tem que pedir as contas hoje na empresa. Aí me jogou outra parede, né? E eu, tipo, não tava esperando isso, né? Me ligou por vídeo e tal. Sim. E eu não tava esperando isso. Até porque às vezes a gente perde a oportunidade porque às vezes a gente tá pronto, né? Mas a gente não tem a coragem. E eu acho que se deixou a oportunidade passar, pode ser que não volte, né? Sim. Mais uma dessa. E aí ele falou, cara, falei, beleza. Aí minha ficha não caiu também. Foi cair quando eu peguei, subi, eu fui falar com a minha mãe, que ela também trabalhava na mesma empresa. Falei, mãe, olha que loucura o Jorge, eu quer fazer uma proposta, mas eu tenho que pedir a conta hoje e tal, né? Aí a minha mãe começou a chorar. Aí ela falou, ó, Dani, foi um prazer trabalhar com você, então acho que você tem que sair. Aí eu falei, putz. Cara, depois de tudo isso ainda, eu fiquei ainda, não com dúvida, mas com um pouco de receio. Porque você tá saindo um pouco do conforto, né? Sim. Eu tava estabilizado na empresa, pô. Eu tinha cartão da empresa, eu tinha carro da empresa, fazia o que eu queria lá dentro, assim. Tinha a confiança dos donos da Você empresa, era o né? braço direito. É. E aí, cara, eu falei, putz, então tá bom. Aí eu peguei e fui conversar com meus diretores, né? Porque eu fui criado ali, né? Então eu não podia deixar eles na mão também, Sim. né? Então eu falei assim, ó, eu recebi uma proposta,
E eu acho que eu ainda, na verdade, eu tava tentando ficar ali ainda, sabe? Por conta da gratidão que eu tinha por eles. Porque eu cheguei onde cheguei porque eles me deram oportunidade. Sim. Eles me moldaram, né? Então, eu falei, eu preciso ser grato a eles e honrar eles. Sim. E eu fui quando eu falei, ó, fiz uma proposta. E eles falaram assim, a gente vai fazer uma contraproposta pra você. Beleza, aí fizeram uma contraproposta, mas não me agradou, né? E aí eu peguei e perguntei, cara, tem como eu chegar a nível de diretor aqui na empresa? Você vê que eu ainda tava tentando ficar ainda. Tava tentando me auto-sabotar. E aí falaram que não tinha como e tal. Falei, beleza. Aí eu peguei, falei pra esse amigo meu, que é hoje meu sócio, né? Falei, cara, eu aceito e vou pedir as contas. Beleza. Aí passou, aí isso foi na quarta-feira. Eu conversei com ele com a empresa na quinta. Aí na sexta eu fiz a minha cartinha de demissão, né? Tem até a foto hoje, mandei pra minha mãe e falei, ó, deixa comigo que eu vou fazer acontecer. E aí minha mãe chegou em mim e falou assim, ó, se você tá com medo de pedir conta por causa de eu tava com 6 anos lá, né? 6 anos eu peço também, minha mãe tinha 34 anos de empresa, né? Então eu peço a conta também, pra te dar uma segurança pra você ir. Falei, aí eu pedi, enfim, aí foi, pedi conta na sexta, a minha mãe foi pedir conta na terça, na empresa. Aí a gente conversou com a empresa, tudo certinho. E aí mais alguns funcionários da empresa pediu conta também. Tipo, sem saber o que eu ia fazer. Na verdade eu avisei, falei, ó, vou sair. Eles acharam que eu tava indo pra uma outra empresa, Sim. uma concorrente, não que eu tava montando a minha. Sim. E aí o pessoal começou a mandar mensagem pra mim, falou, ó, Dani, pô, você vai sair daqui, a gente quer trabalhar com você também e tal. Então, enfim, eu saí montando a empresa, eu já tava, tipo, com 8 funcionários registrados já. Então, tipo, eu saí já com estrutura. Eu já participei de algumas conversas e o pessoal perguntou pra mim, qual que foi a dificuldade que você teve? Cara, eu acho que eu não tive dificuldade porque eu curti o processo, sabe? Eu passei por tudo. Então, para eu sair para montar minha empresa, eu já sabia executar. Se desse qualquer problema, putz, não tivesse nenhum colaborador na empresa, eu ia botar a mão na massa, não tem problema nenhum. Eu ia colocar a mão na massa porque eu sabia. Ah, fazer um orçamento, eu sabia porque eu estava na outra empresa, eu fazia todo o orçamento, projeto, obra. Então, todos os clientes quando eu saí, os clientes viram que eu saí e quiseram me dar oportunidade. Então eles me conheciam como gestor, conheciam a minha mãe por causa da parte financeira, emissão de nota, tudo certinho, contratos, e conhecia a mão de obra porque já eram de empresas que eles também trabalhavam. Sim. Foi aí que nasceu a DRS, cara. Foi daí que a gente começou só a crescer de uma forma assustadora, assim, positivamente, né? Sim, legal, cara. E que incrível sua história. Eu acho que isso é muito interessante para encorajar quem está assistindo, Sim. porque eu falo que por mais que você saiu com uma estrutura montada, você deu um passo de fé, porque você tinha segurança. A segurança, a falsa sensação de segurança que o CLT traz, na verdade, né, cara? Eu acho que, na verdade, o conforto ele acaba até fechando portas, né? Então, Sim. a oportunidade aparece. Se você... A porta se abre. Sim. Né? Só que para ela se abrir totalmente, a gente tem que fazer a ação de girar a maçaneta, Sim. né? Então, eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Eu tive a oportunidade, o conforto me fez querer ficar no local que eu tava, né? Mas Deus tinha coisas maiores para mim. Só que eu tinha que dar esse passo. Eu tinha que abrir mão de um conforto porque assim, hoje é fácil falar assim que eu não passei dificuldade. Sim. Mas o meu processo foi difícil, Sim. né? Então, eu apenas colhi os frutos que eu plantei. Sim. Então, eu falo que o conforto, cara, ele causa esse medo de novos desafios, né? Sim. Só que sem os desafios a gente não cresce. É difícil, acho que não tem outra maneira de crescer. E é o único jeito de realizar os nossos sonhos é crescendo, né, cara? E Daniel, legal. E conta pra gente, hoje você tem quantos funcionários? Cara, hoje ao todo nós somos mais de 25 colaboradores lá. E como você faz para lidar com tanta pessoa? Conta pra gente, dá uma dica, porque eu acho que um grande calcanhar de Aquiles hoje é que, cara, é muito difícil lidar com pessoas, Sim. ainda mais funcionário. Eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade no processo de contratação. Conta um pouco pra gente como que funciona o seu processo de contratação, como você faz para lidar com tantas pessoas e ter uma equipe alinhada no mesmo propósito que o seu. Assim, quando eu comecei a empresa,
essas pessoas, esses nossos colaboradores, alguns já vieram de empresas que eu trabalhei, né? Eu acho que isso foi essencial para mim, assim, de início. Então as pessoas já conheciam também, os clientes já conheciam essa mão de obra, né? E é legal porque, assim, a maioria, na época, uns 70% dos meus colaboradores, ou eu tinha sido ajudante dos caras, na época, lá atrás, quando eu comecei, ou eu fui líder deles como engenheiro na época. Sim. Então, a maioria das pessoas já me conheciam e sabiam qual era o mesmo Daniel de quando eu era ajudante e o mesmo Daniel de quando eu era o diretor da empresa, né? Então, isso facilitou para mim. Então, eu já conhecia essas pessoas também, Sim. né? Então, eu fiz uma seleção de pessoas que eu já conhecia, tanto dentro da empresa como fora, né? Eu já sabia o caráter, índole, lealdade, que eu acho que são coisas essenciais na hora de contratar. Assim, não é somente uma mão de obra especializada. Sim. Eu acho que as pessoas têm que ter a mesma missão e os valores que a sua empresa, a sua cultura, né? E é difícil hoje você fazer com que os colaboradores tenham a mesma cultura que você. Sim. Mas isso eu acho que é essencial e fundamental na contratação, Sim. né? Então, eu acho que às vezes as pessoas falam assim, estava até comentando com seu pai, a galera hoje fala assim, putz, mão de obra tá difícil, mão de obra não tem mais. Mas assim, se a gente olhar pra gente mesmo assim internamente, tá? Quantos empregos para pessoas novas você gerou? Né? Quantos jovens você colocou na sua empresa com o risco de falar assim, putz, não deu certo. Sim. Mas também pode ser um case de sucesso. Sim. Porque é fácil falar que a mão de obra está difícil, mas a gente não dá oportunidade. Sim. A gente quer ficar pegando profissionais já formados na área, entendeu? Então, assim, eu falo que eu sou um desses casos. Se eu não tivesse tido oportunidade, eu não estaria aqui hoje. Sim. Então, hoje, o meu foco lá é formar pessoas. Desenvolver pessoas. Eu já tenho uma equipe formada, um time formado, mas as pessoas que entram na empresa, eu tento cada vez mais formar a galera de 18, 19, 20, 21, que é uma galera que precisa de oportunidade e as empresas não estão dando. Sim. Então, quando eu vou contratar o cara, a primeira coisa que eu pergunto pro cara, qual que é o seu foco? É crescer aqui ou aqui ser só um parque de diversão? Você vai entrar aqui só para poder pagar conta, só para poder comprar uma moto, um carro? Qual é o seu foco? Você quer ficar na elétrica? Você quer ser formado com isso? Beleza. O cara quer. O que eu faço? Eu vou e pago metade do curso pro cara. Entendeu? Porque eu quero que ele se desenvolva. Sim. Porque, como eu te falei, é difícil falar para um menino de 18 anos, você quer ser licenciado pela sua vida? Às vezes o cara não quer. Sim. E tá tudo bem também. Sim. Só que eu tenho que pensar no lado de formar essa galera. Sim. Então, eu posso estar contratando um cara que ele pode querer crescer, como que é um cara que também ele só quer ter a vidinha dele normal. E tá tudo bem também. Entendeu? E eu acho que isso é muito alinhado com o seu propósito, É. né? Porque eu falo, você é um cara que foi desenvolvido por Sim. pessoas e você traz isso com você hoje. Hoje a DRS, pelo que você fala, é muito além de uma empresa que tem um pessoal que fatura dinheiro. Não, cara, você quer desenvolver pessoas, você quer colocar pessoas jovens no caminho ali, cara. O cara quer trabalhar com elétrica, vem aqui, eu vou segurar sua mão, vou te ajudar. Eu acredito que esse é o seu propósito, né? Eu acho que eu falo assim, tem muita gente que não entende até o propósito delas, pessoal. Sim. Né? Então, eu acho que quando você desenvolve a pessoa, você faz ela acreditar ainda mais no propósito dela. Sim. Né? Então, esse é o meu foco lá. Eu sempre falo, o meu foco não é crescer sozinho. Eu quero crescer, eu quero que os meus colaboradores cresçam também, porque a família deles vão crescendo também. Sim. Porque hoje o nosso quadro de colaboradores lá, a maioria, 90% é homem. Então, eles são pais de família, são provedores de casa. Né? Então, para um filho ver que o pai está provendo, ele vai ser um espelho. Sim. Né? Então, a cultura que tem na DRS hoje é a cultura que esses caras também têm em casa e passam para os filhos. Sim. A gente está formando essa galera de 18, 19 que vão formar os filhos deles também com essa mesma pegada. Sim. Entendeu? Então, eu acho que esse papel do empreendedor hoje no Brasil e no mundo todo tinha que ser esse, sabe? Tipo, a gente pegar essa galera mais nova e fazer eles se desenvolverem e crescerem também. Sim. Entendeu? E Daniel, você, assim como a gente aqui na IGC, você trabalha com o setor industrial. Uhum. Cara, qual que é a grande dificuldade hoje para aquela pessoa que está querendo começar a prestar serviço para indústrias?
qual a grande dificuldade que essa pessoa vai enfrentar? Cara, eu acho assim, hoje no ramo industrial é uma mão de obra muito especializada. É diferente você abrir uma empresa de instalações elétricas residenciais, comerciais, para uma instalação elétrica industrial. Porque na indústria, primeiro que é um serviço muito mais perigoso, né? Então, a burocracia de você entrar é absurda. Então, tem que ser funcionário registrado, tem que ter ASO, tem que ter treinamento. Porque a gente prega muito na empresa lá o quê? Segurança, cara. A gente bate na tecla todos os dias lá, que a gente faz um DDS lá, né? Então, por exemplo, toda segunda-feira a gente pega, faz um DDS e a gente faz a nossa oração lá toda segunda-feira e a gente fala, cara, segurança em primeiro lugar. Vocês têm uma família em casa te esperando, né? E é isso que as indústrias pedem muito, cara, é segurança. Sim. Então a gente investe pesado lá em segurança. Treinamento, cara, a gente faz lá, até esses dias atrás a gente fez um treinamento para a equipe inteira, né? E tinham 3 orçamentos. Tinha o mais caro, o médio e o mais barato. Falei pros caras, fecha no mais caro. Porque o cara tem uma puta de uma estrutura, entendeu? Que vai atender às demandas da indústria. Sim. Porque é o ramo que a gente trabalha. Sim. Porque não adianta, eu passo um trabalho, um treinamento pro cara só teórico, só que na hora que acontece um acidente algum de trabalho ou um incidente de trabalho, o cara não sabe resolver o problema. Então, o treinamento prático para a gente é totalmente essencial. Então, eu acho que para quem quer começar no ramo industrial, vai ter que focar em segurança, vai ter que focar em ter uma equipe especializada, treinada, né? E saber assim que a indústria é um ramo que vai necessitar ainda mais de mão de obra. Que mão de obra está escassa. No nosso ramo que é o ramo mais especialista no segmento, eu acho que vai ter esse problema de encontrar mão de obra. Sim. Né? Então, por isso que acho que é tão importante esse trabalho de você desenvolver as pessoas. E além de desenvolver as pessoas, valorizar o que você já tem dentro da empresa, né? Que eu acho que é a coisa mais valiosa que a gente tem, que são as pessoas, cara. E os funcionários que nem você disse, que já estão há mais tempo, já são especializados, essas pessoas têm que ser valorizadas, né, cara? E hoje, Daniel, eu falo que eu acho que a base de todo sucesso são os pilares que você tem na sua vida. Quais são os pilares da vida do Daniel? Cara, que não te falei. Acho que Deus foi muito bom comigo. Deus preparou todo o caminho, né? E a gente só vai entender depois, né? Todo o processo que eu passei, muita humilhação também você passa, né? Mas na hora a gente não entende, mas depois a gente vê que Deus já estava no controle de tudo, né? E os meus pais, minha família, a minha noiva, assim, foram essenciais no meu processo. Na época eu tinha pensado em parar a faculdade, porque quando eu estava fazendo aquela obra do shopping, eu tive um princípio de infarto, cara. Então eu estava com 21 anos. Não estava acostumado com pressão, de ter prazo, de lidar com muita gente. E eu falei, cara, eu vou parar a faculdade, não sei se... Aí começa a entrar aquela questão, será que é isso que eu quero mesmo? Será que não compensa? Só que a minha prioridade na época, por exemplo, era me formar. Então, depende muito também da sua prioridade no momento, né? Que não falo, eu quis passar por todas as etapas, cara. Por todos os processos, porque a minha família foi realmente o pilar e é até hoje. E eu prezo muito isso na minha vida, sabe? Minha família é tudo pra mim, assim. Foi através da minha mãe, na verdade, né? Então, que começou esse desejo no meu coração. Sim. Então, eu falo que eles, pra mim, eles foram essenciais. E hoje são os meus braços direitos em todos os ramos da empresa. Sim. Meus cargos de confiança na empresa hoje são pessoas da minha família que eu sei que, para eu estar aqui agora, tem alguém lá que está trabalhando e está trazendo a cultura que a gente quer no dia a dia, entendeu? Sim. E Daniel, eu tô acompanhando o trabalho da RS no Instagram, eu vejo que vocês são bem ativos. Qual a importância do digital para o seu negócio hoje? Cara, é difícil falar do digital hoje para uma empresa que é de prestação de serviço, né? Na verdade eu cresci assim, que o nosso ramo é muito boca a boca. Sim. É muita indicação, né? Então eu tinha um pouco de mente fechada para isso, para o digital.
Eu falei assim, qual que é a chance de um cara poder ver um post nosso e indicar para um outro cara da indústria? Então, na época que eu estava trabalhando na outra empresa, eu tentei colocar esse digital lá, né? Mas eles tinham isso muito, essa cultura de boca a boca. Sim. Mas acho que esse boca a boca é bom para quando você tem uma empresa mais estruturada, tipo uma empresa de 40 anos. Você já tem nome no mercado, você Sim. então não precisa meio que provar mais pro mercado que você é bom no que você faz. Mas o mercado digital para mim, cara, a parte de marketing foi essencial, assim, me abriu muitas portas, né? Porque você não vê muita empresa de engenharia mostrando o dia a dia da empresa, né? As dificuldades que tem de lidar com pessoas, né? Porque eu falo, a empresa são geradas por pessoas, são movidas por pessoas. Então, às vezes o seu colaborador está com um problema em casa, você não sabe como lidar. Então, ele pode estar passando por um problema psicológico, pode estar perdendo um ente querido, algo do tipo. Então, você vai ter que saber lidar com esse tipo. E você expor isso, acho que no mercado digital, você mostra para a galera que a empresa tem um lado humano dela. Sim. Né? Não é tudo robotizado, não é tudo IA, igual o pessoal quer fazer hoje. Né? Então, para mim, foi essencial, porque eu consegui mostrar o que a DRS é no dia a dia. Consegui mostrar um pouco mais da nossa cultura, como o Daniel é. Né? Então, se você perguntar para qualquer colaborador meu que trabalha comigo desde 2015, quando eu comecei como ajudante, o cara fala, ele é a mesma pessoa. Sim. Porque eu posto isso também no nosso Instagram, no dia a dia. Para que as pessoas vejam que a nossa empresa realmente é movida por um propósito, sabe? Sim. E com isso a gente conseguiu abrir novas vendas, a gente já fez um site totalmente já mais institucional, né? E a gente quer também abrir um ramo na DRS de educacional, sabe? Já focando nisso em formar pessoas, não só para a DRS, mas formar para uma IGC, para formar para outras pessoas também, para outras empresas, sabe? Sim. Então, para mim, o mercado digital na DRS fez essa diferença. A gente conseguiu atrair novos clientes, novas prospecções e também se atualizar, né, em novas tecnologias, em novos ramos, para a gente ver também que o ramo de engenharia ele é bem amplo, né? Sim. Não é só na elétrica, de baixa tensão. Tem automação, tem média tensão, então tem vários ramos que a gente atua hoje, porque a gente viu que tem espaço no mercado. Sim. E a gente viu que o mercado digital foi deu uma impulsão pra gente. Sim. A gente usou ele como uma forma de alavancar mais vendas, entendeu? Então a gente conseguiu aproveitar bem. Você falou aí sobre o lado educacional. A BRB foi pensada exatamente por isso, cara. Uhum. A gente entende, e não é só a gente que pensa isso, em vários cursos que eu fiz, palestras, eu ouvi de muitas pessoas, grandes players do mercado, falando que toda empresa tem que ser uma empresa de educação. Uhum. Toda empresa tem que desenvolver pessoas. E aí, cara, a gente começou a praticar isso aqui dentro e aí começou a dar resultado com os nossos funcionários. Eu entendi que eu tinha que transbordar isso para a vida de outras pessoas, entendeu? Exatamente isso. Eu acho que muitas vezes, né, os empresários, nós que estamos lidando com empresa, a gente tem o costume de guardar muita coisa pra gente. O empresário vive muito sozinho, né? E cara, a partir É do solitário, momento, né? É um ramo bem solitário. Eu falei, a partir do momento que eu criar um BRB Talk, eu vou trazer pessoas de diferentes mercados, diferentes nichos, que, cara, a gente pode contribuir para a vida de muita pessoa e, cara, a gente estendeu o nosso networking, né? E falando do digital, eu pensava muito isso que você falou, cara, eu falava, como que eu vou atingir o comprador de uma multinacional por meio do digital? Só que, cara, esse ele é uma pessoa, né? ele tem rede social, ele mexe no Instagram, às vezes ele vai estar lá, vai estar rolando o feed dele e, cara, vai passar a minha empresa e ele pode lembrar de mim, entendeu? Quem não é visto não é lembrado, né? E Daniel, hoje, né, você comentou que você teve um princípio de infarto. Hoje, qual a importância de você cuidar da sua saúde e o que isso beneficia o seu negócio? A DRS chegou onde chegou porque os clientes tiveram a confiança no Daniel, né? Então, eu tive que começar, porque assim, é uma pressão todos os dias. Né? Ali eu falo que a DRS é uma empresa abençoadora de vidas, né? Porque o nosso foco é abençoar os nossos colaboradores
e eles abençoarem outras pessoas, Sim. né? Então a gente precisa que a empresa esteja bem, que os colaboradores estejam bem. Só que o Daniel é a cara da DRS. Então se eu chegar lá abatido, se eu chegar lá cansado, isso vai transbordar na vida deles também, Sim. né? E assim, mas é normal, cara, a gente tá cansado, preocupação o tempo todo, isso é normal. É que eu falo lá, eu falei isso até ontem pra eles no nosso DDS, que se eles estiverem passando por algum problema, cara, pode falar com a gente também, né? A gente vai tentar ajudar de alguma forma. Então, a parte psicológica do nosso colaborador também é muito importante pra gente. Até porque ele trabalha com risco. Elétrica, cara, você não tem. Às vezes você vai ter a segunda chance. É. Então o cara tem que estar focado ali. Então, às vezes, ele, pô, tá com um problema passando em casa, pô, conversa com a gente também. Se a gente pode ajudar de alguma maneira, pode aconselhar, né? Às vezes o que ele tá passando eu já passei, Sim. né? Eu passei por isso, mas eu consegui sair dessa maneira, né? Então, isso eu conversei até ontem com eles lá. E hoje, cara, eu tento focar. Na verdade, assim, eu não consigo me desligar da empresa, né? Eu sou um cara 24 horas para DRS, porque esse é o meu negócio, cara. Eu preciso estar ali focado na empresa. Qualquer problema que der na empresa, eu tenho que conseguir resolver, né? Mas, assim, eu tento, depois do horário, cara, eu tento me dar uma desligada. Sim. Tento viver a vida do Daniel fora da DRS. Sim. Né? Então, eu tento buscar minha família, eu tento conversar com minha família. Tento tirar um lazer, né? Eu gosto de jogar um futebol, fazer uma academia, algo do tipo. Mas esse lado psicológico, eu acho que do empreendedor tem que estar muito bem trabalhado para você até conseguir transbordar na vida das pessoas, né? Então, eu tento sempre alinhar, cara, o meu lado espiritual com o meu lado profissional, com o meu lado familiar, né? E eu sou muito apegado a Deus, assim. Então, eu tento todos os dias. Chego na minha sala, faço a minha oração, faço minha leitura bíblica, desço, começo a falar com os meus colaboradores lá, pessoal, a equipe, e direciono, depois trabalhar. Dia útil, né, cara? Não tem o que Com fazer. certeza. E eu falo que assim, né? É muito difícil desligar mesmo da empresa, porque às vezes são muitos problemas, cara. Tem que pagar boleto, tem um monte de coisa pra. A gente começa o mês devendo, né? Tem um monte de vida que depende, de família que depende de você. Só que eu acho que o empresário tem que ter o momento dele dar uma desligada, sabe? Porque eu acho que se você não, sabe, se você não decidir parar um pouco, o corpo vai te parar. Até porque você acaba não sendo produtivo também. Sim, você não extrai o melhor que você tem, né? Não extrai. Cara, hoje eu acho que eu conheço alguns, você deve conhecer também, muitas pessoas que têm empresa, mas são empresariários, né? E eu acho que isso é totalmente ligado a delegar funções. Sim. Hoje, como que funciona na DRS? O Daniel, ele faz parte do estratégico ou ele é voltado somente à produção, põe a mão na massa? Então, quando eu comecei a DRS, e por eu já ter tido experiência no ramo comercial e no ramo técnico, eu fazia tudo, né? Até porque você leva um tempo para estruturar a empresa. Sim. Então, eu era o cara que fazia reunião, eu era o cara que ia fazer o orçamento, tocava as obras da empresa, fazia compras e só tinha uma pessoa de almoxarifado para me ajudar a buscar material, algo do tipo. Então eu fazia tudo. Só que eu estava acostumado já, porque eu fazia isso na outra empresa que eu trabalhava. Então para mim não foi nada fora do normal. Eu só continuei fazendo, só que era mais prazeroso, porque era a minha empresa. Então não tinha problema eu chegar. Eu também nunca fui aquele cara de falar assim, por exemplo, meu horário lá era das 7 às 5. Cara, quase todos os dias eu saía às 7, 8, 9, 10 horas da noite. Porque a gente. Eu acho que eu sempre tive isso ligado à minha mãe, cara. Minha mãe sempre foi muito focada em trabalhar assim, em trazer resultado. Então, quando eu comecei a DRS, eu já comecei fazendo. Na verdade, eu só continuei, meio que mudei de local. Sim. E continuei fazendo. E aí o que acontece? A empresa foi crescendo, cara. E aí entra tanta parte de você desenvolver pessoas, como você estruturar a empresa. Eu falei, cara, eu vou ter que investir, vou ter que contratar gente para me ajudar. Comecei a contratei um engenheiro, aí fui contratei outro, aí fui contratei um comprador, aí fui contratei um cara para vendas externa, uma almoxarifada, aí eu fui crescendo, aí eu estruturei a empresa. Mas assim, hoje, tudo que acontece na empresa, eu quero saber. Se você é um engenheiro meu, você fechou uma obra, os caras falam, Dani, fechei uma obra aqui,
a obra é essa, o valor é esse, a forma de pagamento é essa, são tantas pessoas, vai começar a tal data. Sim. Então, assim, hoje eu já tenho pessoas que eu delego parte de orçamento, parte de projeto, RH, vendas, compras. Hoje só chega para mim meio que mastigado. Sim. Mas todo dia eu estou fazendo isso também. Eu não saí do operacional. E é uma coisa que eu nunca vou fazer. Sim. Até porque eu amo fazer isso. Eu amo estar nessa pressão. Eu amo saber que assim, eu tenho que fechar mais obra, que eu tenho que contratar mais pessoas, que eu tenho que desenvolver mais a galera, tenho que motivar mais eles, dar mais bonificação, Sim. sei lá, dar um Dia das Mães, dar um presente para eles conseguirem dar para a mãe. Um Dia das Crianças, poder dar um presente para ele, poder dar para os filhos, igual a gente faz. A gente faz tudo isso todo ano. Na Páscoa, Dia dos Pais, Natal, ceia de Natal, bonificação por obra. Então a gente dá uma participação de lucro para a galera. Então eu gosto de saber tudo o que acontece na empresa. Então eu sou tanto a parte estratégica quanto a parte operacional. Sim. Né? Então eu acho que o pessoal fala muito, né, de você ter que sair do operacional, mas assim, eu vejo que eu tenho que estar sempre ali, Sim. no mínimo sabendo o que está acontecendo pela minha empresa, porque Não, senão sim. você está fora da empresa, né? Sim. E aí você deixa a empresa, entre aspas, na mão dos outros, né? E ninguém vai trabalhar mais do que o dono da própria empresa. Sim. Até porque eu sei de onde que eu vim, né? Eu que não falei, a empresa começou porque eu tive essa coragem de sair do meu desconforto, do meu conforto para ir para o desconforto. Sim. Então, como que eu vou deixar a minha empresa com risco, sendo que eu sei o que eu passei para estar ali, entendeu? Porque eu tento até pregar essa cultura, que as pessoas, eles têm que trabalhar ali como se a empresa fosse deles. Até porque se um dia eles quiserem também montar uma empresa, cara, o que eu puder ajudar eles para poder fazer eles crescerem também, cara, tem mercado para todo mundo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu não tenho esse medo ou receio de um dia eu pensar, vou sair daqui e vou montar minha empresa, cara. Beleza. Se eu puder te ajudar, tô aqui. Até porque se eu precisar de ajuda também, eu vou te chamar e vou tentar te orientar para você não cometer alguns erros que eu cometi. Sim. Entendeu? E eu acho interessante, cara, porque realmente isso aí, 100% do operacional é complexo, né? Eu acredito que é difícil, porém, você conforme vai se estruturando cada vez mais, você vai delegando funções, Sim. né? Não é que você trabalha menos, mas você consegue ir transbordando o seu Sim, conhecimento na vida de outras pessoas e, cara, fazendo com que essas pessoas cresçam também. E a gente não é bom em tudo. Sim. Né? Tem gente que por exemplo, o meu projetista hoje, ele é melhor do que eu projetando. Sem dúvida, porque o cara ele é focado nisso, ele estudou para isso. Sim. Eu não estudei para ser um projetista. Sim. Meu negócio era ser engenheiro de campo. Mas eu sei que mais ele é um profissional completo. É o time Entendeu? perfeito. Entendeu? Então, eu acho que esse tem que ser o foco. Sim. Você contratar pessoas e formar pessoas que sejam melhores que você no ramo que você precisa. Sim. Né? E acho que isso é normal. Você tem que abrir a mente para isso, sabe? Sim. E Daniel, pra gente finalizar, eu queria que você deixasse uma última dica aí para aquela pessoa que está começando agora, para a pessoa que já empreende, para quem está buscando sucesso. Qual a grande dica e o grande insight que você deixa para essas pessoas? Cara, eu acho que assim, para quem quer começar ou já está trabalhando, né, no ramo do empreendedorismo, quer montar sua empresa, eu acho que acima de tudo você tem que curtir o processo, né? Se você quer abrir uma empresa de engenharia, você tem que saber trabalhar com engenharia. Se você quer abrir você quer abrir uma hamburgueria, cara, você tem que saber como é o processo de você fazer uma venda, você poder lidar com o cliente. Então, eu falo que hoje a gente tem esse sucesso porque eu passei por isso. Sim. Né? Então, não pular as etapas, né? É curtir o processo, né? E adquirindo conhecimento, que isso é totalmente fundamental, e ter a coragem, porque não é fácil, mas é recompensador. Você chegar na empresa e ver um colaborador seu e falar assim, pô, isso porque eu falo porque aconteceu comigo. O pessoal falou, troquei de carro, troquei de moto, coloquei minha filha numa escola particular porque você acreditou em mim. Então, eu acho que isso é muito gratificante, você escutar que você está sendo um abençoador de vidas. Sim. E o foco é esse, sempre transbordar e trabalhar
num propósito acima de tudo. Sim, eu acho que assim como o Daniel, você que está buscando sucesso, cara, o foco, a determinação, você ter os pilares da sua vida aí, que né, no caso do Daniel é família, Deus, cara, você tem que colocar, traz isso para dentro da empresa, entendeu? Traz o seu propósito, porque o seu propósito vai se transformar em cultura. Sim. E, cara, a partir do momento que você tem uma cultura fortalecida dentro do seu negócio, cara, a sua equipe engaja muito mais, né? E Daniel, eu queria te agradecer, meu irmão. Eu agradeço. Muito obrigado. Obrigadão mesmo. Pessoal, foi muito top o episódio. Eu acredito que a gente aprendeu muito com o Daniel. O Daniel é um cara que ele tem um sucesso avassalador, né, em pouco tempo. Mas a gente vê que é uma experiência de muitos anos, né, cara? Exato. Você não construiu isso do dia pra noite. Eu acho que essa é uma grande lição que vai ficar para vocês. Nada acontece de repente. Ninguém ganha dinheiro do dia pra noite. Cara, vai ter que exige muito suor seu, vai exigir muito conhecimento, muito esforço. E eu acho que o Daniel nos ensinou muito, então muito obrigado. Eu agradeço pelo convite. Vamos seguir ele aqui, a empresa dele. DRS Engenharia e Daniel Rodrigues. Eu vou deixar o arroba aqui. Pessoal, eu queria agradecer vocês que assistiram até aqui. O episódio foi muito legal. Que Deus abençoe a vida de vocês.